Fala, meus queridos! Está no ar mais um No Olho do Furacão, o seu programa semanal do site de apostas no YouTube, com a lenda, com o nosso embaixador Jair Ventura Filho, o Furacão. Jairzinho, muito bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado por mais uma vez me permitir... Endosso a sua colocação, até porque hoje para nós dois e para vocês que estão nos vendo, é um dia especialíssimo, porque temos uma presença de uma das melhores importâncias do futebol brasileiro vindo contra o meu rival, né? Mas eu aceito porque merece o meu respeito, meu carinho. Vou deixar para você mencionar. Hoje a colher de chá é para mim, eu vou direto ao ponto. Jaime de Almeida, ex-jogador e zagueiro, ex-técnico do Flamengo. Muito obrigado pela presença, Jaime. Muito obrigado mesmo pela simpatia desde o início de participar, de aceitar o convite e participar dessa resenha nossa aí. Muito obrigado, tá, Jaime? Tudo bem, obrigado a vocês pelo convite. Quando você falou que tinha Jairzinho, pô, me emocionou. Eu sou fã desse cara, cara. Sempre fui fã dele como atleta, como pessoa, e estar com ele aqui hoje é um prazer enorme. Pô, já começou naquele... Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. É difícil encontrar um ex-adversário que não goste. Até porque eu os tratei com muito carinho. E hoje eu estou muito feliz. E parabenizando você. De vez em quando você acerta. Pô, ele fala isso toda semana. Isso, com o Jaime você acertou. Eu toda semana dou uma colher de chá para ele. Obrigado. Hoje, pô, você é ídolo não só como jogador, mas como técnico também do Flamengo. Você foi ídolo, você está na história do clube e poderia ser uma colher de chá para mim, mas nessa introdução... Para mim é um presente. Olha aí, tá vendo? Pô, emociona demais, né, Jaime? muito obrigado. Jaime, eu vou começar assim, logo assim, sucinto. Eu fazendo uma pesquisa, eu sempre faço uma breve pesquisa do convidado, mas assim, bem breve, para que eu, de repente, assim, eu seja surpreendido com o que ele me fale, né? Porque se eu souber tudo, não faz muito sentido, graça, né? Eu vi algumas coisas assim que você era um zagueiro, né, quando você jogava. Tava assim, ó, zagueiro bom de bola, ótima técnica. Bem, eu não vi jogar, naturalmente. Confirmo, não. Até porque vou te cortar, até porque Não, posso cortar, porque o Jaime merece todos os meus elogios, minhas palavras de carinho e de respeito, porque foi e é para mim até hoje um dos backs com muita qualidade técnica. Nunca foi viril, nunca foi desleal. E te tratou muito com bem, muito né? Carinho. Você estava falando aqui nos bastidores, né? Que tratou muito bem, né? Sempre. Mas ele era bom de bola mesmo? Muita qualidade. Você confirma isso, Jaime? Rapaz, eu jogava bem, viu? Não, sabe, a minha técnica é porque eu comecei jogando de meio campo, cara. Eu jogava de volante e o seu Gilberto, técnico do Juvenil, me colocou, o zagueiro estava machucado, me colocou num jogo, eu fui muito bem de zagueiro, e aí nunca mais voltei para o meio campo, fiz minha carreira. Então eu tinha a facilidade de sair jogando com a bola, e como eu era um cara assim, eu nunca fui de dar pontapé, né? Então eu jogava, tentava vencê-los, né, jogando futebol. Assim. Ganhei muito, perdi muito, com o Jair perdi mais que ganhei. Teve isso, Jair? Sempre Mas foi leal. Mas sempre com lealdade. Eu acho que o Jaime não tinha que ser back, cara. O Jaime tinha que ser meia de ligação. Até porque tinha uma estrutura fantástica de colocação e, além da própria colocação, tinha uma visibilidade fantástica de sair jogando, entendeu? É um dos poucos back que eu conheci e conheço, que tinha justamente essa qualidade de ter a leitura do jogo e sair com muita tranquilidade e fazendo os contra-ataques, ou então a iniciação do jogo em si, né? É porque, na verdade, assim, naquela época, assim, pelo que eu vejo, com poucas câmeras, né? Tinha muito pouca câmera ali, era só o árbitro, se ele não visse, pô, a porrada comia, fora do jogo ali, a porrada comia. E aí você... Não sendo um desses caras, essa imposição física, você era meio que na contramão dos demais ali na época, ou não? Na minha época, tinha poucos que jogassem da maneira que eu jogava. Eu posso contar uma história que até me deixou muito orgulhoso, foi Internacional e Flamengo aqui no Maracanã.
O Internacional veio entregar as faixas de campeão carioca aqui no Maracanã. E naquela época não tinha tanto televisão e os caras de Porto Alegre não me conheciam, eu era novo ainda, né, profissional. E nós ganhamos de 4-1 aqui. E 2 gols do Flamengo, eu que saí com a bola, levei, tabelei e saiu o gol. E na quarta-feira, isso foi no domingo, e na quarta nós fomos entregar as faixas ao Inter. Aí começou o jogo, Jair. O escurinho, o 10 do Internacional. Eu lembro bem. Do meu lado. Tiro de meta, eu andava para lá, quando o Flamengo estava com a bola, ele me marcava. Eu falei, Ele de atacante passou a ser marcador, o inverso. Legal, o que está acontecendo? O seu Minelli falou que você não pode jogar, que você arrebentou com a gente no Maracanã. Na realidade, eu saí em 2 jogadas, assim, que eu saía bem com a bola e saiu 2 gols do Flamengo no Maracanã. O Minelli mandou o escurinho te marcar. Quando o Flamengo estivesse com a bola, eu não poderia estar com a bola. Porque eu tinha essa facilidade de sair. Eu não dava chutão, né, Jair? É, o back moderno da época, né? Jogava bem, sem querer ser mascarado, assim. Naquela época que tinha Jair, tinha Zico, tinha Roberto, tinha um monte de Rivelino, quando veio jogar aqui no Rio. Eu ganhei muito motorrádio, cara. Motorrádio é aquele prêmio de melhor em campo. E eu era zagueiro, cara. Era difícil um zagueiro ganhar. Verdade. Eu não sabia como é que era esse prêmio. Não, o melhor em campo ganhava uma motorrádio, um rádio E eu ganhei vários jogando com esses caras todos. Contra esses caras. Eu zagueiro ganhava prêmio de melhor em campo. Entendi. Mas nessa época, você jogador, Jaime, o Flamengo não era um Flamengo assim que disputava de forma nacional, assim, vamos dizer. Ganhava seus títulos cariocas aqui na década de 70, ganhou o título carioca e tudo mais, mas não era o principal time do Brasil, nem um dos principais do Brasil, né? Não, na época que eu joguei no Flamengo, o Flamengo nunca ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Libertadores naquela época, né, gente? Não dava muito. Não era valorizado pelos times do Brasil, né? O que acontecia é que esta época a Libertadores não tinha essa influência que existe hoje, entendeu? Não tinha essa valorização que recebe hoje, entendeu? Dinheiro, agora era simplesmente mais uma competição interessante. E olha, é uma competição de alto nível, né? Porque leva você a uma ascensão de poder jogar até uma final mundial, né? Aí tinha isso também o Brasil fala português, do resto tudo é espanhol. E naquela época a juizada auxiliava muito o time que fala espanhol. O Brasil na realidade, era sempre, na dúvida, sempre para eles. Não tinha muita câmera, não tinha negócio e uma coisa que muita gente reclamava, eu falo isso muito porque eu sempre gostei muito do Tele Santana. E aí, sem rir, tá, Jairzinho? Eu gostava muito do Tele Santana. E ele falava que o São Paulo, naquela época, ia para os outros países. E aí todo mundo se mobilizava, inclusive a polícia daqueles países ali, e ficava do lado dos caras, e se tivesse porrada, a PM, né? O policial, né? A força policial daquele país ficava do lado do clube deles lá. Verdade. Uma coisa que não acontece muito aqui, né, cara? Aqui é meio que imparcial, né? Imparcial, verdade. E lá os caras metiam a porrada. Naquela época, época. Meu pai foi jogador, né, na década de 40 e quebrou um braço lá na Argentina. Os caras meteram a porrada, aquelas confusões de jogo. Sim, sim. Quebraram o braço do meu pai. Naquela época tinha muito disso. Né? É verdade, a violência era muito explícita, né? E agora melhorou muito essa parte de ser mais imparcial, né, os jogos. E a grana é alta agora. Né? Sem dúvida. Muito dinheiro. Não, agora valorizou eu muito. Eu peguei época assim da Libertadores que os próprios jogadores adversários falavam para os árbitros, eles são gringos para nós, eles não falam o nosso idioma, olha só. E é verdade, você mesmo mencionou aí na iniciação de que o Brasil é o único país que não fala o castelhano, nem o espanhol. São 2 idiomas que são normalíssimos dentro
do na mundo América, e América nas do pouco é Sul, né? expressada, né? Aqui na América do Sul, só o Brasil que fala diferente. Você chegou a jogar alguma Libertadores? Você jogou no São Paulo também. O São Paulo, na década de 70, chegou até uma final Libertadores, foi? O São Paulo foi campeão. Quando eu estive no São Paulo, o meu título que eu Ganhou o ganhei lá Paulista, né? foi o brasileiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu quebrei a perna durante esse campeonato, mas no final, como eu joguei, também recebi. Recebeu a medalha. Medalha. Certo. O bicho, né? É. Também, né? Tinha bicho naquela época? Tinha. Naquela época, na época do que eu joguei, eu já era um pouquinho mais velho que eu, mas na época que nós jogamos, o bicho é que segurava a Verdade, gente. Porque o pagamento sempre atrasava. Você não recebia como hoje, todo mês certinho. Pelo menos lá no Flamengo eu nunca recebi, sabe, todo mês certinho. Atrasava sempre 2 meses. E o que 2 meses? às vezes 2 meses, 2 meses, 3. Tá É rindo? verdade, Mas eu peguei esse processo também no Botafogo. E o que sustentava a gente era o bicho, assim, né? Eu cheguei a acionar o Botafogo, acredita? É mesmo, É gente? porque quando saiu a lei dos 3 meses livre, eu me aproveitei dessa lei. E o Botafogo chegou a ficar 3 meses sem me pagar. E eu cheguei a processar o Botafogo. Só que o presidente do Botafogo era uma pessoa do meu respeito, meu carinho e meu agradecimento, até porque foi ele, na minha iniciação na categoria juvenil, que era já o diretor de futebol do Botafogo. Então, eu tive consideração e retirei a queixa. Conseguiu retirar a queixa e ele resolver a questão. Sem dúvida. Entendi. Resolveu mesmo. Pô, caramba, Não, história... mas essa história, desculpa interromper, Não, por favor. isso era, aqui no futebol do Rio era geral, isso, né? Os Verdade. clubes, ninguém pagava em dia, tinha sempre problema de caixa, e todo mundo vivia assim no dia a dia, era com o dinheiro dos bichos. Os bichos, pelo menos, o Flamengo pagava na semana seguinte, entendeu? Pô, mas nessa época também devia ser complicado, porque o Flamengo não ganhava de ninguém nessa época. Não, ganhava, só não ganhava do Botafogo. Obrigado, Jair. Então, Obrigado. Então o Jair você sustentou com o bicho dos jogos contra o Eu Flamengo. vivia do bicho. Eu vou falar, eu fui jogador e primeiro fui torcedor do Flamengo. Da época que eu ia torcer pelo Flamengo, foi a época daquele timaço do Botafogo, né? Jairzinho, 67, Gerson, 68. PC, Roberto. Roberto. Carlos Roberto. E né? Paulo César. Manga, Era Manga. Moreira, né? O Manga, ele está fazendo, desculpa te cortar, mas ele está fazendo uma colocação especialíssima, porque o Manga quase foi mandado embora de receber os bichos adiantados. Olha aí. É verdade, pode buscar, é verdade. Eu ia ao Maracanã e só tomava ferro. É impressionante. O time deles era fantástico. Você estava me dizendo outro dia que naquele 6-0 de 72 lá, Eu estava na arquibancada. estava na arquibancada. Me lembro aquele gol de letra. Quando deu 4-0, a rapaziada flamenguista da minha rua, né, que estava vendo o jogo, os caras queriam ir embora. Eu falei, não, eu vou até o final. Pô, eu sofri até os 6-0. Posso contar uma história E desse? eles pediram para me parar. Pode sim. Posso O programa é teu, pode Posso te contar, aproveitar. lembrando qual o 6-0? Em 74, Flamengo e Botafogo, nós jogamos no Maracanã. O Flamengo fez 3-0 no primeiro tempo, e aos 10, 15 minutos, eu acho que o Zico fez 4-0. Isso. E o jogo foi indo e acabou 4-0. Jair, quando nós chegamos no vestiário, parecia que a gente tinha tomado uma goleada. Todo mundo, o cara feio, aborrecido, porque não foi 6. Jogamos de 4 do Botafogo, Isso em por causa daquele 74. 6-0, tinha esse trauma, cara. Eita, em 74, isso aí. Olha só o que você fez com o Flamengo. Eu não fiz. Aquele Eu jogo, estava cumprindo fazendo justamente o trabalho a dele. minha profissional. responsabilidade dele. de ser jogador do O, podia ser de qualquer clube. Profissional, né? Profissional. E é o maior Primeiro respeito. plano, o maior respeito. O maior respeito que o profissional tem que ter é esse, né? E partir pra cima até acabar o jogo. né? Eu já falei alguma vez para você aqui no programa que eu passei pelo Flamengo antes de ir para o Botafogo? Falei, não. Não, Não, então, Não. poxa vida, é porque você é flamenguista. nunca falou. Nunca falou isso. Então, eu vou falar ao vivo aqui. Fala aí. Eu fui fazer. Na General Severiano, nós tínhamos um senhor
que tomava conta do nosso time rua, jogando descalço, não jogava nem calçado ainda. E ele era tipo você, um flamenguista assim, que não era fervoroso, não era doente, etc. E ele me levou para fazer um teste no Flamengo e o treinador era Walter Miraglia. Seu Walter. E eu fui aprovado. Só que teve um lance lá do ocorrido e que eu desisti. Não apareci mais no Flamengo. Fui aparecer contra o Flamengo no ano subsequente. E eu lembro que o Walter Miraglia, quando eu entrei em campo para jogar contra o Flamengo, ele falou assim, poxa, aí tu me abandonou. Eu falei, te abandonei? Tá bom. Pera aí. Tem essa, entendeu? Mas todo garoto queria jogar no Flamengo. O Flamengo é a história real da realidade, né? Da juventude do futebol brasileiro. Pô, cara, essa história você tinha me contado por alto, mas eu não tinha prestado atenção nisso. Estou te contando ao vivo, até porque o Flamengo justamente era, dentro do Brasil, o clube revelador. Eu lembro de Joel, Rubens, Índio, Dido e Babá. Henrique, Babá. Que ataque fantástico, impressionante. Esse time foi tricampeão, cara. Foi maravilhoso. 53, 54, entendeu? 55. E, Jaime, o que houve para você sair do Flamengo e ir para São Paulo? Era a vontade que você tinha mesmo de jogar? Não. Em 76 eu fui à seleção brasileira, quer dizer, terminei o ano bem. Ganhou um troféu lá, não foi? Nós ganhamos o campeonato lá, bicentenário da Independência dos Estados Unidos. E jogando bem, eu também não entendi, eu não posso afirmar com certeza o que foi. Desconfio de algumas coisas, mas como eu não tenho certeza, prefiro não falar. Quando eu cheguei, o Márcio Braga ganhou a eleição e o Coutinho era o meu treinador na época, né, continuou sendo o Coutinho. Quando eu cheguei das férias, eu fiquei sabendo que o Flamengo não ia renovar meu contrato e que iam me vender. Foi assim que eu fiquei sabendo. Fiquei triste porque eu fui criado, né? Meu pai, eu sou Flamengo, mas segui minha vida e eu tive a felicidade de ir para um clube que naquela época era o top, como era o Flamengo hoje, o top. O São Paulo era o top. O São Paulo depois já disputava torneios nacionais. Já, né? E falando de pagamento, foi engraçado. Para receber adiantado, né? Não, engraçado. Era quinzenal, pagava. Eles pagavam todo dia 10. Dia 10. Todo dia 10. Mas só que quando cheguei lá, aqui no Rio, no Flamengo, a gente ficava assim, pô, será que vai sair pagamento? Sabe que tinha aquele vestiário? Pô, será que o pagamento vai... Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu estou treinando, ninguém falava em pagamento. Pô, eu falei, pô, será que os caras jogam de graça? Esses caras não falam que vai ser pagamento. De graça? Aí quando Verdade. chega dia 10... Já podia passar no caixa. Não, botava no banco. Já estava no tal conta. A primeira coisa que eu fui... Olha só que clube. A primeira coisa que quando eu cheguei em São Paulo, eu não fui fazer exame, não fui fazer nada de exame, de teste, né, teste de esforço. Me levaram no banco Bradesco para me abrir a conta. A primeira coisa que eu fiz no São Paulo foi abrir a conta. Pô, tirou um exemplo. Fiquei 3 anos e meio lá. Todo mês, dia 10, se 10 caísse no sábado, era dia 9. Não tinha jeito. Você tem esse carinho especial pelo São Paulo? Tenho muito carinho, e sabe porque também eu tive a infelicidade de quebrar a perna no São Paulo. É uma contusão que meio que abreviou sua carreira, foi isso? Não, me atrasou, porque naquela época eu quebrei aqui perto do Peroni, aqui embaixo. Eu fiquei 2 meses e meio de gessado, cara. Hoje em dia você fazia, né, outro tipo de tratamento, tem botinha que você tira e coloca. Fiquei 2 meses e meio com o pé assim engessado. A minha recuperação não foi da fratura que consolidou bem, foi recuperar o movimento dos meus ligamentos do pé. Eu fiquei quase 1 ano para voltar a jogar. Você perde muito tempo na carreira, né? Eu estava com 24 anos. Mas quando você voltou, você conseguiu voltar 100%? Não, 100%. Ou você teve... Não, o que me incomodava muito é que todo esforço, não era só no jogo, todo treino que eu fazia, quando acabava, cara, chegava 9 horas da noite, sabia que vinha a dor, aí tinha que botar gelo.
Foi difícil a recuperação. E lá em São Paulo, ô Jaime, os caras que você enfrentava lá, qual eram os caras do seu contemporâneo lá, do Palmeiras, da Ponte Preta? Jogava contra o Dicá, Vladimir, né? No Palmeiras, Leivinha, cheguei a jogar. Era dos Pereira. O pessoal do Corinthians lá, Ponte Preta. Zenon, Ponte Preta tinha aquele Rui Rei, né? Rui Rei? O Rei foi contemporâneo meu no Flamengo. Maravilhoso, grande atacante. Jogamos juntos nos juniores, fomos campeões aqui nos juniores, bicampeões carioca. E depois o Rei fez a carreira, né? Estourou lá na Ponte Preta, depois foi pro Corinthians. Entendi. Mas, assim, eu lendo mais ou menos sobre a sua carreira, essa contusão acabou não abreviando sua carreira, então, né? Isso foi algo que você perdeu tempo, mas... Perdi muito tempo, mas não abreviou. Eu joguei no esporte, joguei no Botafogo. Quando eu voltei, o São Paulo tinha sido campeão brasileiro, né? E não tinha... Quando eu voltei, depois de quase 10 meses, você volta, né? Um pouco aquém do que os outros estão jogando direto. Certo. Foi 77, né? 77. 77. Ganhou nos pênaltis do Galo, foi isso? Ganhou nos pênaltis do Galo, mas terminou em 78. Terminou em 78, mas o campeonato era de 77. Foi isso mesmo. Então, eu estava... E o São Paulo queria me recuperar. O Minelli gostava muito de mim. Sempre, desde aquele jogo que ele mandou o escurinho me marcar. Ele que me pediu para eu jogar no São Paulo. Então o Minelli gostava muito de mim e falou, pô, vamos emprestar o Jaime para ele pegar ritmo para voltar. E foi o que aconteceu. Eu vim para o Botafogo. Aí você veio para o Botafogo. Fui emprestado ao Botafogo. Mas o Minelli estava no São Paulo nessa época? Minelli foi campeão, gostava muito de você, né? Gostava dele, ele gostava do meu futebol, que ele mandou me marcar. Não, foi um cara que acreditou muito em mim. Eu agradeço muito a ele. Grande homem, grande treinador. Grande pessoa. Minelli, né? Minelli, muito capaz. Ele foi muito legal comigo, me ajudou muito. E você foi feliz lá no esporte? Eu fui para o esporte, fui campeão. Deu uma sorte danada. É outra história engraçada. Eu estava no São Paulo, aí foi a única vez que eu briguei com alguém, isso aí. Um treinador, Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Silva não, Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, lembro bem dele. Ex-técnico da seleção? Isso, ele mesmo. Eu discuti com ele num treino e acabamos sabendo. Eu estava meio estressado já também. Aí acabei discutindo com ele feio, aí ele me falou que eu não treinaria mais com ele, ele ia treinar a parte. Aí o São Paulo falou, não, ele é atleta do São Paulo, não vou desvalorizar meu atleta, não, ele vai continuar treinando. Você não pode, se não quiser botar ele, não bota, mas ele vai continuar. Aí passou 2 semanas, o auxiliar do Minelli, o Mário Juliato, assumiu o esporte. E ele estava sabendo que eu estava brigado no São Paulo, pô, vem para cá que a gente vai ser campeão. E eu fui, cara. Quando eu cheguei em Recife, aí, domingo era Esporte e Náutico. Isso. E eu cheguei no sábado. Chegou domingo, fui lá para ver o jogo. O Náutico com o Dario, não sei o quê. Sabe quanto foi o jogo? 4-0 Náutico. Eu falei, vim pro time errado. Que furada. Que furada, pensei. Aí eu entrei no time, né? Depois que eu entrei, já, o esporte não é que eu entrei, mas depois eu comecei a jogar, não perdemos mais nenhuma. Não duvido nada. Pô, mas não seja modesto. Não foi sorte. Ganhamos o segundo turno e ganhamos o terceiro turno. E no jogo extra nós ganhamos Santa Cruz e fomos campeões. Campeão. Eu fui campeão invicto, porque eu joguei. A partir que eu entrei a jogar, eu não perdi mais nenhum jogo. Foi muito legal a experiência lá no... Sem dúvida. E no Botafogo, o que aconteceu? Você falou que jogou no Botafogo? Jogava, mas o Botafogo tinha muito jogador bom. Tinha Renê, tinha Osmar, tinha Fred, lembra do Fred? Eu lembro bem o Fred. Tinha Fred. Tinha um tinha um menino subindo do Júnior, era jogador de muita qualidade. Eu joguei, mas também não fui titular absoluto, mas jogava. Entendi. Ali tinha uma coisa engraçada, tinha a panela, assim, panela no bom sentido. Tinha os meninos da Zona Sul, que era a gente,
E tinha o pessoal dali de Marechal Hermes, o pessoal muito Marechal boa. Hermes, pessoal de Marechal Pô, Hermes. cara. Era Tinha, assim tinha, mesmo. tinha, tinha É Mário verdade. Sérgio, tinha Paulo César. Era um Isso. time massa, Panfrini, né? Pô, muito bom. Gil, Botafogo. olha o plantel que eu joguei, só jogador de seleção de outra. Mas era uma guerra de panela, sabe assim? 2 toques no sábado, pô, eu botava caneleira, Era assim mesmo. era Perivaldo. Interessante. E na seleção você jogou, mas acabou que Foi a única- pra Copa, assim, Não, não. o que me atrapalhou bem foi A contusão. contusão porque quando eu fui convocado em 76, tinha acabado a Copa do Mundo em 74, você já estava né, já não ia ser Isso. mais aproveitado. É verdade. Estava se renovando a seleção. A Então, seleção. o Brandão, foi convocado foi convidado para ser o técnico, ele estava fazendo teste, sabe? Convocava, foi aquela leva que veio Zico, veio Falcão, veio todo Reinaldo do Atlético. Reinaldo, do A Atlético. nova geração, Roberto Dinamite, veio a nova geração. E eu numa dessas viagens, ele me levou, né? Que eu fiquei lá nos Estados Unidos. E depois que eu quebrei a perna, Aí não dava aí não mais. dava mais. Na sua volta também não teve mais. Não, eu vim pro Botafogo, depois voltei ao São Paulo. Aí fui pro Sport, que teve problema lá com o técnico, treinador. E depois eu fui pro Guarani. Quer dizer, a chance de ir para a seleção é sempre time grande mais, né? Certo. O São Paulo seria realmente se eu continuasse jogando como Como estava jogando aqui no Rio, eu com certeza. No Guarani foi que ano? Quando eu fui para o Guarani em 81. Pô, o Guarani ainda tinha um resquício daquele time de 78 ou não? Tinha. O ataque do Guarani era Careca e Jorge Mendonça. verdade. Porra, pelo amor de Deus. Careca voando, Jorge Mendonça. Pô, né? a gente jogava aqui fechadinho, já, sabe? Que ataque. Jogava fechadinho aqui. Guarani não precisa atacar para depressão. Jorge Mendonça, Careca, Lúcio Bala, lembra? Tinha o Lúcio Bala. Lúcio Bala na ponta. O nosso time jogava fechadinho, contra-ataque, arrebentava com os caras. Careca e Jorge Mendonça, Pô, espetáculo. espetáculo. Nós fomos campeões da Série B, que o Guarani, que aquele timaço tinha caído com a Série B. Fomos campeões, perdemos as 2 finais do Paulista, assim, do primeiro turno, perdemos no segundo turno, uma pena. E no ano seguinte, no Brasileiro, nós chegamos à semifinal, Flamengo e Guarani. Aquele timaço do Flamengo. Perdemos de 2-1 aqui no Maracanã e lá em Campinas foi 3-2. Flamengo. Sabe quem fez os gols? Zico. 3 gols de Zico. Como é que quebrou com a gente? Zico. Estava voando. Foi o maior público que Tava voando, o estádio Guarani teve até O hoje, Brinco de Ouro. naquele dia. A cidade toda estava lá para ver o Flamengo e Guarani. Foi um jogaço. E não é por ser do Flamengo, né? Você surgiu no Flamengo, mas, pô, e nem porque você tá na frente do Jair. Mas, assim, esses caras lendários, assim, esses caras míticos, pô, por exemplo, pô, Jairzinho, Zico, pô, Maradona, não é o caso, mas Roberto esses caras, do Vasco. Roberto Dinamite, Careca. Cara, como é que era marcar esses caras? Como é que era jogar com eles? Porque é outra parada, né? Outra rotação, é outro sistema. Esses nomes que você falou, você marcava bem. A primeira que você bobeasse, eles iam lá e faziam. Então era um negócio difícil. Eu fico imaginando. Porque esses caras, se desse uma oportunidade, essa oportunidade eles faziam. E era duro, desgaste danado, marcar. E cada um com uma característica diferente, né? Já era difícil, porque ele era tanto na velocidade quanto recebendo a bola, era até. Quer dizer, se deixasse dar espaço, o Gerson metia a bola, meu amigo, ele arrancava, vai pegar. Aquele campo ali, assim, Maracanã, assim, os caras jogando com a linha alta aqui, no contra-ataque, dá aquela bola lá na frente para você tem aquele campo todo ali, era muito difícil, não tinha como não chegar, né? O que aconteceu é justamente, como ele bem frisou, é que eu não jogava só de uma forma, eu diversificava a minha forma de jogar de acordo com o posicionamento do adversário. Tinha adversário que jogava
a defesa ia até a intermediária. E tinha adversário que a defesa ficava próximo a um passo só da grande área. Esse ficava próximo à grande área, tinha que ir com a bola dominada. Aquele que ficasse fora da grande área, onde tinha aquele espaço de 10, 15 metros para você receber a bola em velocidade. Entendi. Isso, desculpa, tá? Não era de maldade. No caso interrompendo sem querer, mas não, por favor. No caso do Jairzinho, ele além do drible, ele tinha muita força e arranque. Isso é uma coisa importante. O atacante que tem equilíbrio, você batia nele, você que desequilibrava. Ele continuava no equilíbrio, na jogada. Então isso ajudou, acredito que ajudou muito a ele, porque ele não perdeu. Os backs, né, bem forte para tentar tomar a bola, e há aquele encontrão. E normalmente o Jairzinho nunca perdia o controle da bola. Então. E como é que foi, assim, muita gente fala que o jogador de futebol, quando ele é muito difícil ele admitir que acabou a carreira dele. Assim, cara, vou parar, vou me aposentar e tal. Como é que foi para você terminar, acabar a carreira? Não, rapaz, a minha foi diferente, porque eu vim de Portugal, o meu último clube foi o Farense, lá em Portugal. Aí voltei para cá, para o Brasil. Cheguei aqui em setembro, naquela época não tinha empresário, não é? E o Campeonato Brasileiro já estava, né, de metade para o final. E aí eu não consegui clube, assim, ninguém. Eu falei, vou esperar o final do ano para ver se eu me coloco aqui. Mas já estava assim na minha cabeça que eu estava perto de... E eu queria fazer faculdade de Educação Física. Certo. Sempre que eu queria continuar trabalhando no futebol, mas com embasamento legal, sabe? Além da minha experiência como atleta, mas embasamento de faculdade, essas coisas. E aí, quando cheguei em setembro, eu tinha já na minha época era o científico, né? Eu já tinha o científico lá atrás. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou começar a pegar apostila e começar a estudar. Já pensando em parar, para fazer a faculdade. Tá certo. Aí, eu estudei 3 meses, eu pedi ela em casa para minha mulher, assim, você me dá 2 horas por dia, 3 horas para mim. Maravilha. Cair no meu cantinho lá. E estudei. Chegou dezembro, fiz vestibular, Jair, passei. Que ótimo. Passei para a faculdade, cara. O maior zebra, que nem eu acreditava que eu ia passar. Não, porque eu estudava desde 18 anos, cara. Tá Tinha certo. parado e fiquei 3 meses estudando. Já se preparou com antecedência. Passei, falei, e agora eu pensei, e agora? Para E aí, de o que jogar. aconteceu? Você foi Não, frente? para de jogar. Aí o esporte me convidou, o Bahia me convidou, Certo. sabe? Eu falei, pô, vou voltar para o esporte, que eu adorei. O esporte era, vou para o Bahia. Aí chamei Dona Cláudia, que é minha esposa, sentamos e conversamos para ir resolver. Chegaram a um acordo. Chegar a uma coisa, eu vou fazer a faculdade. Aí parei, sem despedida, sem nada. Maravilha. Eu fiz a faculdade e depois segui minha vida do lado de cá do campo, né? Beleza. E nesse fim que a gente termina essa parte do programa. Na próxima semana a gente vai falar sobre você como técnico. A gente, rendeu pra caramba o Jaime como jogador, lembrando... Porque tem um histórico farto, né? Muito, com O certeza. repertório dele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Queria te agradecer por você estar nessa quarta-feira aqui com a gente. E semana que vem tem mais, a gente vai falar com você sobre a sua carreira como técnico. Jair, queria te agradecer. Eu que agradeço a você por mais um presente. Esse é um presentaço. Não é um presente, não. Com certeza. Além de ser um dos melhores backs que eu conheci, tive o prazer de jogar contra, e como homem é fantástico, tudo isso que ele já passou para nós. Com certeza. Na semana que vem teremos mais realidade. Vamos falar com 2 técnicos, né, aqui, né? Sem dúvida. Vamos falar da vida de técnico aqui. É isso. Pô, galera, para você que ainda não é inscrito no canal do site de apostas, se inscreva no canal, sitedeaposta.net no YouTube. Para você que ainda não assistiu No Olho do Furacão, assista, curta, compartilhe. Não deixe de ativar o sininho, beleza? Semana que vem tem mais uma vez aqui com Jaime de Almeida, dessa vez falando técnico, como técnico, campeão, carioca, campeão da Copa do Brasil. Pô, o cara é fera, beleza? Grande abraço e até quarta que vem.